Ah, tu é um pouco bolsonarista. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. O lulopetismo alucinou, mas alucinou geral. E perderam qualquer limite. Eu estou vendo aí, as pessoas mandam para mim, uma pessoa dizendo que eu devia morrer, outra pessoa dizendo que eu devia ter um aneurisma cerebral, que uma pessoa devia me matar, que dava R$50, essa foi para o advogado, que dava R$50 para quem me matasse e tal. Por quê? Porque eu sou, vamos dizer assim, o fio desencapado desse negócio. O que aconteceu, o que está acontecendo no Brasil? E o manifesto é só isso, é para dar uma arrumada na carga. E acabar com a fofoca, não tem conversa. Eu sou brasileiro, não desisto nunca, e eu nunca fui candidato porque ia ser fácil. O Lula entregou a Transpetro, um camarada chamado Sérgio Machado, para roubar para o Renan Calheiros e para o Romero Jucá. Sérgio Machado, Transpetro. O Lula entregou ao Gedel Vieira Lima, lembra daquelas malas, 51 milhões de reais? 51 milhões de reais. Cadê esse dinheiro? Cadê esse dinheiro? A Polícia Federal apropriou-se de volta, não sei se já devolveu para o governo, mas foi expropriado. O que eu estou querendo dizer, de novo, o Lula deu o Ministério da Integração Nacional, o Projeto São Francisco, o ministério que eu ocupei para o Gedel roubar. Depois a Dilma deu a vice-presidência da Caixa Econômica para o Gedel. Sim, mas está falando mal do Lula? Não, meu irmão, sabe com quem que o Lula está hoje na Bahia? Com o mesmo Gedel Vieira Lima. Sabe com quem ele está hoje em Alagoas? Com o mesmo Renan Calheiros. O Lula deu R$1 bilhão de contrato sem licitação para o cidadão chamado Eunício Oliveira, que foi presidente do Senado, líder do MDB, que liderou o golpe contra a Dilma. O Lula deu esse R$1 bilhão, o nome da empresa é Manchester, e sabe com quem que o Lula está hoje no Ceará? Numa aliança com o PT do Ceará, com este mesmo ladrão. E assim, é o ladrão do bem. Porque se a gente denuncia isso, parece assim que eu estou fazendo o serviço do Bolsonaro. Não, nosso povo votou revoltado. Te lembra disso, meu irmão? Votou revoltado com a devastadora crise econômica e com a generalizada corrupção que o Lula patrocinou lá e com quem está agarrado hoje. E não aprendeu absolutamente nada, Igor. E aí ficam zangados comigo. Ficam muito zangados comigo, como se eu não tivesse direito de me apresentar no debate, porque eu não sou ladrão. Se você quiser ensinar para o seu filho que roubar compensa, não vote em mim. Tem realmente uma galera dizendo que por você não estar com o Lula, eu tô com o Bolsonaro. Você tá com o Bolsonaro. Pronto. Tem uma galera te chamando de bolsonarista, inclusive. Então, é isso. Até por causa do cochicho lá no... Tu sabe o que foi o cochicho? Tu acha mesmo que eu vou conversar com o Bolsonaro na frente das câmeras? Percebe? O Bolsonaro me perguntou como era o nome do tal padre. E eu botei a mão aqui pro padre não ver, porque tava ele do meu lado e o Bolsonaro do outro. Eu disse, padre Pokémon. Não, padre Kelmon. Tô brincando. Padre Kelmon. Foi isso. Se eu tiver mentindo, a minha candidatura será retirada agora. Tá na hora? Petista fanático. Liga aqui pro Flow, não vai entrar ali o negócio daqui a pouco? Dá pra diga botar. assim, mentiu em tal coisa. Eu retiro a candidatura agora aqui. Ah, tu é um pouco bolsonarista. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. O lance do... Ô Lula, manda aí um petista fanático teu descobrir qual mentira eu fiz. O lance do voto... Te conheço, camarada. Por quê? Porque o Lula não aguenta a pancadaria moral em cima dele. E os números econômicos ele também não aguenta. Sabe o que ele faz? É uma grande fraude. Ele pega os 4 anos do primeiro mandato, esquece. Pega os 4 anos do segundo mandato, onde os preços dos produtos brasileiros lá fora bombaram, e ele expandiu o crediário e tal, e pega só esse número. E apaga da cabeça do povo a memória do governo Dilma, que teve 2 mandatos postos por ele. Quem era Dilma? Quem era Dilma? Agora, ou é verdade ou é mentira que o Brasil, pela primeira vez na história, derrubou a economia 7% em 2 anos. Nunca houve isso na história do Brasil, Igor. E quem fez isso? O PT. E o Lula apaga tudo. E eu tenho um livro com números, com fonte, e tá aqui eu mostro que o crescimento econômico do período que o PT mandou no Brasil foi igualzinho do Fernando Henrique, um pouquinho maior, 2,5% para 2,6%. Mataram um bolsonarista anteontem em Santa Catarina, mataram um lulista no Ceará agora. E tá aí, só vai para manchete o lulista que mataram, porque, de novo, nós temos o assassino do bem e o assassino do mal. Esse fascismo tá ganhando a eleição no Brasil. Eu sei muito bem a diferença do Lula pro Bolsonaro, mas o Lula é um grande mentiroso. Virou um grande mentiroso mesmo, é uma coisa que eu não digo com nenhum prazer. Nenhum prazer. Tu sabe quanto tem na conta pessoal do Lula? Entre ele e o Instituto Lula, que ele botou para não pagar imposto e fazer palestras de Araque. Tem 20 milhões de reais, cara, na conta do Lula? Isso é interessante, porque eu já vi uma galera falando que, o Lula é um cara que... Como é que a gente pode chamá-lo de ladrão se ele não tem patrimônio? Não, tem 2 razões para você ser corrupto. Um é patrimônio pessoal e a outra é financiar a sua estrutura de poder. O Lula navega de braçada para financiar a estrutura de poder. Mas tomou-se de gosto também pela burguesia. O que eu estou dizendo? Existe um negócio chamado Instituto Lula. O que ele faz aí? Ele contabiliza no Instituto Lula, e aí você vai olhar, palestras, sabe quanto é que ele cobrou na contabilidade? $200 mil. Sabe quanto é $200 mil? R$1 milhão. Agora, o curioso é que nunca tinha feito uma palestra nem antes e nunca fez nenhuma depois. É tudo na constância do tráfico de influência dele, na proteção de todas por empreiteiras da Lava Jato. Todas. E todos os delatores da Lava Jato disseram que fizeram isso por propina. Porra, dói pra cacete. Mas vai na internet e vê Instituto Lula. O Lula é 99% dono disso e 1% chama-se Paulo Okamoto, que é o testa de ferro dele lá. Cacete, isso é verdade, percebe? Então... E se for mentira, eu renuncio a minha candidatura hoje. Bora, petista, vamos entrar aí. Ah, tu é um pouco bolsonarista. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Gisele, para de me dar parte, por favor. Ela tá o tempo todo me fazendo a parte aqui. Da primeira vez que você veio, eu lembro dela tentando te acalmar. Eu tô calmíssimo. Eu tô vendo. Cara,
Já da tua parte, toda essa história de. Você tava falando aí de. Você mora num flat aqui, que é o quarto sala, o partido que banca e tal. Pô, eu tava vendo. E assim, mais uma vez, não é puxando o saco de ninguém, mas é que me chamou a atenção. O Lula nessa. Eu queria saber quanto que. Assim, se esse número for público, eu acho que que tu já gastou de verba na tua campanha. Que eu vi que o Lula. Tô pedindo gastou... ao Vicente aqui para acessar, porque de fato eu não tomo conta disso. É que eu vi que eu tava ouvindo na rádio que o Lula já gastou na casa do. E eu posso estar enganado, hein? Pesquisa aí. 86 milhões. 86 milhões. É isso. Eu vou já te dar o número, porque eu não presto atenção Mas nisso. tá longe disso? Mas muito, não é pouco não. Agora o problema não é só esse. A minha campanha não recebe dinheiro de banco, óbvio. Pergunta os acionistas vai na prestação de conta do Lula, óbvio. Pergunta os acionistas vai na prestação de conta do Lula e do PT e pega os acionistas dos bancos, do Itaú, por exemplo, especialmente, todos na pessoa física estão depositando milhões de reais pro Lula. E isso é absolutamente legal. É legal. Na pessoa física é legal. Mas o que eles estão fazendo de ilegal, estão fazendo de braçada. Por exemplo, um tal de prerrogativas aqui em São Paulo, que já está disputando quem vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal, está pagando impulsionamento da campanha do Lula, e isso é flagrantemente ilegal, é crime eleitoral. Sobre isso. Mas como é corrupção do bem, não tem problema. Tá, Eu te pergunto, o que você... E na minha não tem um centavo de banco. Os bancos jamais financiariam, né? Não é estranho isso? Deviam democraticamente financiar todos, não é não? Tu é um pouco bolsonarista. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Quem oferece dinheiro para me matar é o lulopetismo, não é o bolsonarismo boçal, percebe? Uhum. Eu acho que o Lula é o elemento central do problema brasileiro. E olha, eu já ajudei esse cara, porra. Eu já ajudei esse cara muitas vezes. Nem respeito eu mereço. Bora, petezado, o tempo tá passando aí. Vamos mandar aqui, olha, eu menti no assunto tal. Não falei um monte de coisa aqui? Vamos lá. Então não podem falar, então tem que fazer o quê? Desqualificar. Então veja, belas tantas, a Dilma resolve nomear o Lula ministro. Qual era a razão? Cara, chocante. Era tirar o Lula do julgamento de Curitiba, do Sérgio Moro, que parecia que ia prendê-lo, para botar no Supremo na garantia, na cara da freguesia de que o Lula não ia ser julgado no Supremo. Aí o ministro do Supremo dá uma liminar proibindo o presidente da República de nomear um ministro. Por quê? Porque a presidência da República foi usada como desvio de finalidade para cobertar a punição de um corrupto. Aí ferrou, irmão. O Brizola foi insultado e agredido, e olha a tragédia, porque o lulopetismo não me encara. No dia da morte do Brizola, eu era ministro do Lula. Fomos nós dois e mais um punhado de pessoas ao enterro do Brizola no Palácio Laranjeira. Quando o Lula entrou, eu vi ainda hoje, onde ele falou, o Brizola, se tivesse vivo, estaria aqui. Eu estou dizendo o que aconteceu no dia da morte do Brizola. Quando o Lula entrou no Palácio Laranjeira, todo mundo pode ver que esse vídeo está no Google, também está no YouTube. A turma começou a cantar, você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Isso foi o que se cantou ao lado do cadáver do Brizola. E o Lula saiu de fininho, ligeiro de lá. E eu fiquei. Eu fiquei porque eu tive a honra de ter tido o voto do Brizola para presidente da República, percebe? E aí ele pega um neto do Brizola, que brigou por coisas de... Eu não vou entrar nisso porque respeito muito a família, e que se filiou ao pessoal, e ele usa esse cara, pouco importa a memória do velho. O Lula desmoralizou o Brizola. O Brizola escreveu um tijolaço também, está no Google. O último texto que o Brizola escreveu, ele escrevia chamava tijolaço, e esculhambando o Lula como traidor. Porque o Lula é um traidor. Pesado, hein? É pesado, não, eu conheço o cara. E assim, porque agora eu sou fascista. Se você quiser levantar uma coleção de elogios do Lula a mim, eu jamais farei isso, porque eu sou um homem sério e leal. Jamais levantarei a coleção de elogios e de expressões da gratidão do Lula a mim por tudo que eu fiz por ele. Hoje, ele soltou os cachorros fascistas em que ele transformou essa cúpula podre do PT pra cima de mim. Só que eu não sou a Marina. Manda pra ver como volta em quádruplo. Gostei.